Mas, Sónia... Claro que sim, connosco está o Dr. Filipe Macedo. Olá, muito bom dia. Regressa à praça. Vamos falar de fatores de risco e prevenção cardiovascular. Nunca é demais, precisamente até porque nos chegam muitas dúvidas através do Facebook da Praça da Alegria. Ora, não sei se a pergunta estará já disponível para mostrarmos a todos. No entanto, foi esta pergunta muito curiosa que nos chegou e que ajudou a que o Dr. Filipe Macedo fizesse depois uma reflexão mais ampla sobre estes problemas cardiovasculares que são um bocadinho contraditórios face à evolução da medicina. Já lá iremos. Então dizia esta nossa telespectadora, perguntando: um doente com arritmias e fibrilação auricular já controlado por um pacemaker e que faz diariamente um ou meio comprimido de Sintrom, 4 mg, este doente pode comer dióspiros? Muito bom dia. Bom dia. Parabéns mais uma vez pelo vosso programa. De facto, eu tenho tido o feedback da grande audiência do vosso programa e eu acho que eu gostava aqui de dizer duas coisas um pouco na sequência do que eu disse anteriormente, que é tentar de forma nenhuma que as pessoas fiquem baralhadas em casa, porque a nossa mensagem é não complicar minimamente e separar um bocadinho e pegar um bocadinho nesta questão do Sr. Jorge Gabriel, que é o que é doenças cardiovasculares e prevenção cardiovascular e esta questão muito pertinente desta senhora. Assim, é muito vulgar e todos nós temos doentes, familiares, amigos que tomam um chamado hipocoagulante. Neste caso é o Sintrom que esta senhora põe a questão. E habitualmente há dois hipocoagulantes clássicos por via oral. Quando se fala em via oral é comprimidos. Um é o Sintrom, outro é a varfarina. E isto, e lá está na situação muito fácil e muito simples, não tem nada a ver com a vulgar aspirina que nós muitas vezes tomamos também para prevenção cardiovascular e também com a aspirina que se toma para dores de cabeça. Portanto, a aspirina para dores de cabeça é uma dose elevada, habitualmente 500 mg a 1 grama, a que se toma para o aparelho cardiovascular é de 100 mg. Portanto, estamos a falar de uma diferença simplesmente de 500 para 100, 5 vezes menos. E isso é um antiagregante plaquetário. O Sintrom e a varfarina são utilizados como hipocoagulantes no caso, por exemplo, e muito bem deste doente, que está muito bem medicado, que tem uma arritmia especial. Portanto, o que é que eu quero? É que a pessoa não pense que por ter umas palpitações vamos todos tomar este medicamento, de forma nenhuma. Quem tem esta arritmia, que é uma fibrilação auricular, poderá ter indicação para estar hipocoagulado e está, como é o caso desta senhora. Questão número 2 no fundo, quando se faz o controle do sangue, há alguns alimentos, ou frutos, ou vegetais, que podem influenciar o doseamento deste medicamento, porque este medicamento tem uma particularidade. Qual é? Em relação a tudo o que nós fazemos, e todos nós já tivemos um problema qualquer, tomamos um medicamento de acordo com a prescrição médica. Este medicamento tem que se tomar de acordo com uma análise que se faz no laboratório. É a particularidade. É dos poucos medicamentos em que o doente vai regularmente a um laboratório e no laboratório assim, o senhor hoje toma meio comprimido, amanhã toma um, amanhã toma um quarto. Portanto, é tomado o medicamento de acordo com uma análise de sangue. E essa regularidade... É toda a vida. Ou seja, as pessoas... Mas é semanal, Inicialmente, muito bem. Inicialmente, quando se inicia um tratamento, é semanal. Sim. E depois, à medida que é uma situação crónica, passa a ser, digamos, mais ou menos mensal. Portanto, isto é uma situação que é muito importante porque as pessoas não há nenhum medicamento, de forma geral, que se faça isso com esta rotina. Sim. A história do dióspiro é verdade, e por isso a senhora põe essa questão, as pessoas não fazem as questões por acaso, é que é dos poucos, digamos, frutos que não se pode, digamos, tomar quando se está hipocoagulado, porque altera completamente os valores da hipocoagulação. Portanto, deve ter sido dito à senhora no laboratório de análise, o seu marido, a senhora está a tomar o Sintrom, por favor, não coma dióspiro. Portanto, é correto. Também devo dizer que o dióspiro é um fruto sazonal, ou seja, é esta época. Esta altura. E depois há outra particularidade, também esta questão põe-me diariamente no consultório, que é sazonal, e as pessoas que gostam de dióspiros, eu por exemplo não gosto, adoram dióspiros e comem, não é é 3, 4, 5 por aí fora. Sim. Ainda mais baralho o problema do controle do sangue. Portanto, resumindo, é correto não comer o dióspiro, mas relativamente a outros, digamos, alimentos, pode comer de tudo em quantidades moderadas. Pronto, está respondida a questão. Muito obrigada. Então vamos lá tentar agora perceber, por alguém que lida com a matéria diariamente e que também constata a evolução da medicina, como é que se consegue explicar que, evoluindo a medicina do modo como o constatamos diariamente, também diariamente nos apercebemos que o volume de queixas de problemas cardiovasculares
tem aumentado e tem-se diversificado. É verdade. Em que é que ficamos? É verdade, e eu estive ontem no serviço na nossa estação a ver um bocadinho rapidamente a estatística, digamos, destas doenças e dos grupos etários. Apesar de, digamos, fala-se muito que os jovens têm muitos problemas cardiovasculares, é verdade, têm problemas cardiovasculares, mas a faixa é entre os 50 e os 80 anos. Apesar de tudo, a franja mais atingida. A franja mais atingida é entre os 50 e os 80 anos. Portanto, é evidente que há, naturalmente, infartos aos 20, aos 20 e tal, aos 30, mas felizmente são, digamos, situações residuais e muitas vezes, quando acontece nos atletas coisas muito complicadas, como são muito mediáticos, aparece na televisão, aparece nos jornais porque são pessoas muito mediáticas. Portanto, são questões distintas. Falando exatamente no problema da prevenção cardiovascular, eu fiz uns 4 ou 5 slides. Vamos trabalhar. Que não sei se podemos ver. E eu acho que há duas coisas que é. Primeiro, e pegando um bocadinho nesta questão que eu acho que é muito bem posta. Quando se fala em doenças, digamos, cardiovasculares, estamos a falar de todo o apoio cardiovascular. Não estamos, foi aquilo que eu disse da outra vez. Não devemos pensar só, digamos, aqui no coração. Temos que pensar no problema vascular cerebral, temos que pensar no problema, digamos, das pernas, que eu pus aqui, reparem. Doença cerebrovascular, doença das coronárias e doença arterial periférica. Portanto, isto no fundo, quando nós tratamos mal o nosso corpo, isso é que eu acho que é a mensagem-chave para tudo aqui, é nós somos o que no fundo tratamos do nosso corpo. Se tratamos bem o nosso corpo, temos um corpo por dentro, claro. Não é assim, nós temos que, ao tomar o banho, ao ter um casaquinho, etc., é para termos uma boa imagem, naturalmente. Ao tratarmos bem o corpo, é para ter a boa imagem das artérias do nosso corpo. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa percebe naturalmente. Temos de tratar bem de nós exterior e interior. Exatamente. Da máquina. E muitas vezes nós só queremos tratar do exterior. Portanto, é que uma pessoa ter um carro muito polidinho, muito lavado, em que o motor, a pessoa não pode ir a Lisboa do carro, vai ficar para em Leiria. Fica a meio caminho. Exatamente. Importa-se pôr o próximo slide, faz favor, que é uma coisa que aqui é que as pessoas começam a ficar um pouco mais preocupadas. E porquê? Porque reparem, eu pus aqui fatores modificáveis. A seguir vou dizer os fatores que nós não podemos modificar. E os que são modificáveis são os que dependem de todos nós. Ou seja, a pessoa quando vai falar com o médico, vai falar comigo e eu começo-lhe a mostrar os cartões amarelos. É um cartão amarelo. Os fumadores, os que têm muita gordura, vou já explicar isso, os que têm a tensão arterial elevada, os que têm os níveis elevados de açúcar, um grande cartão amarelo, os que são obesos, os que têm falta de exercício e o excesso de consumo de álcool. Reparem, se diz modificáveis... Bem, quem tem isto tudo então é irradiado, não joga mais. É uma bomba. Exatamente. Reparem que isto é de tal forma pragmático que estão aqui uns brilhantes cardiologistas. Quem tem isto tudo... É que isto que você vê aqui, o doente começa a falar comigo, começa a pôr coisinhas. Tem, e chega aqui assim, uma bomba, exatamente. Eu disse aqui, um aluno agora a ouvir, e há um colega meu que está a ouvir de certeza, eu chamo-os os patos bravos. E patos bravos porquê? Porque eles têm isto tudo e não modificam nada. Ou seja, gostam de comer, continuam a fumar, portanto, são doentes em que nós, médicos, temos alguma dificuldade em resolver este problema. E, portanto, o que é que nós devemos? Com alguma calma, e isso acho que é um bocadinho de perícia, não vamos dizer ao doente que sai do consultório e vai deitar isto tudo ao lixo, mas ganhar passo a passo. Que é, se começar a fazer um pouco de exercício, começar a comer melhor, já controla esta parte importante. E depois, repare, ao fazer exercício e ao comer um bocadinho melhor, os níveis de açúcar começam a baixar. Se os níveis de açúcar baixam, se digamos faz exercício, a tensão arterial vai baixar. O colesterol vai baixar. Portanto, está tudo muito ligado. Era exatamente nesse tema que gostava que falasse agora. Porquê é que afastou a dislipidemia e a obesidade? Se estamos a falar de gordura. Não, quer dizer, não é o afastar, fazemos um pouco por cronologia. De facto, a pessoa, se os obesos, portanto, pessoas que comem mais do que o habitual, e o obeso não é obeso por acaso, é uma coisa que eu também pus uma linha sobre isso, que é, nós temos que ter a nossa alimentação de acordo com a nossa atividade física. Ponto. Isso é muito importante. Ou seja, uma pessoa que faz maratonas tem que ter uma alimentação, como é óbvio, com mais calorias do que a pessoa que está sedentária em casa ou com a pessoa de idade que está com 80 anos a ver este programa a esta hora. Portanto, isso é que é o mais difícil de passar essa mensagem. As pessoas, eu como pouco. É o comer pouco, mas de acordo com as necessidades para o dia-a-dia. É evidente que a pessoa que faz maratonas tem que comer um pouco mais e a pessoa que está em casa parado tem que comer menos. Bom, tem que comer um pouco mais e o quê? Exatamente. Isso depois é outra questão. Isso é outra questão. Que é... A pessoa não deve fazer, digamos, excesso de nada, mas tem que comer um pouco de tudo. Isso é muitíssimo importante. É evidente que, quando se fala, eu também tenho uma coisa que vou mostrar isso, coisas muito simples. Se me portarem assim, eu costumo dizer uma coisa que, não sei se devia dizer na televisão, mas Ai, meu Deus. Nada muito complicado. Que é tudo que voa e que anda debaixo da água pode-se comer.
Portanto, isto o que é que isto significa? Isto é para dar ênfase ao peixe, comer muito peixe, ok? Sim. E o que aves se pode comer de uma forma tranquila. Depois, relativamente à dita carne vermelha, é que nós temos que ter mais cuidado e devemos comer menos quantidade. Portanto, é o que vai ter mais influência, quer no colesterol, quer no ácido úrico, quer nessas situações. E, portanto, se nós, somos tais fatores modificáveis, conseguimos corrigir isto, ok? Há uns que nós não podemos modificar. Se me passassem o próximo slide, faz favor. Reparem que eu pus aqui, não modificáveis. Estes são os que são problema. E são estes que muitas vezes as pessoas têm doença cardiovascular e até são os doentes que ficam muito preocupados. Doutor, mas eu porto-me bem, eu nem fumo, eu não sei o que mais, eu vou à missa todos os dias. Mas, no entanto, tenho isto. Porquê? Há história familiar na família de doenças cardiovasculares graves. E quando se fala em história de familiar grave em menores de 60 anos ou 55 anos, portanto não é uma pessoa de 70 ou 80 anos, é, pelo menos daquele grupo etário dos 55 anos até aos 60 no sexo feminino, ter história de mortes súbitas ou doença cardiovascular. O problema do sexo, portanto, nós por mais implantes ou operações que se possam fazer, mantemos sempre o sexo. Portanto, e o sexo masculino ainda continua a ter mais problemas cardiovasculares do que o sexo feminino. Portanto, também não podemos dar. Mesmo que se mude o sexo. Ou pelo menos parte dele. Exato, eu não há volta a dar. Sim. E depois, a idade. Ou seja, naturalmente, à medida que a idade avança, temos mais propensão a ter as nossas rugazitas. O cabelo branco, por exemplo. O que é que eu digo aos doentes? Amigo, não se importa, olhe para o espelho. Umas rugazitas. Estas rugas que não temos na carita também estão nas artérias. Claro. Portanto, isso é... E elas também envelhecem. Exatamente. Portanto, isso é uma situação que é muito importante e nós temos que tentar explicar isso sem complicar e sem desmistificar um bocadinho a situação. Muito bem. Se pudéssemos passar para outro, nesta perspectiva simples, que era para responder à sua questão. Diga. O que é que eu acho? Acho que nós devemos alterar os estilos de vida. Como? Saber viver. Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas, vocês, por exemplo, que são pessoas divertidas, bem dispostas, fazem o que gostam, as pessoas que sabem viver, que não andam com a vida amargurada, têm menos problemas deste estilo de doenças cardiovasculares. Portanto, é muito importante nós termos um cotidiano equilibrado e termos prazer no que fazemos. Isso é fundamental. E depois, a tal situação que eu acabei de dizer, comer melhor em função das necessidades, o que eu acabei de explicar. Claramente que o problema do sedentarismo é péssimo. É gravíssimo. E, portanto, nós podemos, como uma forma, no dia a dia, utilizar menos elevadores, andar mais nas escadas, deixar o carro mais longe, ir à tabacaria mais longe, ir à padaria um pouco mais longe. Ou seja, esta ideia de nós entrarmos no carro para o shopping e fazemos as compras todas, metemos tudo dentro do carro, ou seja, as pessoas no dia a dia podem se calhar andar um bocadinho mais a pé do que fazemos coisas simples. Portanto, é tentar organizar para andar um pouco mais a pé. Há tempo para tudo, não é? Exatamente. Há tempo para ir ao shopping e há tempo também. Exatamente. E depois, esta frase, eu pus aqui os pontinhos e não é para explicar, é que cada um faz o que entende naturalmente, que é saber tirar prazer da vida. Ou seja, se nós, no meio disto tudo, tentarmos aderir ao que o médico está a dizer, mas com algum prazer lúdico da situação. Não é ficarmos completamente desesperados sem consultar o médico, este é maluco. Não, é com alguma calma explicar que ele vai ter uma vida muito melhor e não vai ter depois problemas. O que é que eu quero dizer com estes bonecos? Obrigado. Estes bonecos, porque eu acho que, por muito que eu possa dizer aqui, o que é importante é a mensagem que passa. Está aqui um cardiologista a pedir que as pessoas não fiquem doentes. Pronto, é a mensagem simpática que nenhum de nós quer ficar doente. Não só as pessoas que nos estão a ouvir, como aqui os que estamos aqui nesta sala. Posso adivinhar aquelas medidas? Será perímetro abdominal? Exatamente, muito bem, 20 valores. E é, repara, o que está aqui... Já tenho o primeiro ano de medicina, eu e a Sónia. Não tenho dúvida. Isto tem horários, tem sido uma coisa... Não tenho dúvida. Mas reparem, exatamente a situação é esta. É, ao olhar para aqui, para este perímetro abdominal, isto é de grande risco cardiovascular. Hoje em dia está perfeitamente estabelecido que as pessoas nos homens têm uma barriguinha superior a 102 cm e nas senhoras superior a 88 cm têm mais problemas cardiovasculares. Portanto, por isso é que aqui nos consultórios as pessoas medem... Vai já tudo pegar na fita métrica, neste momento em casa. Está tudo a suspender a respiração. Exatamente. Agora não se pode fazer batota, exatamente. Que não se pode meter a respeito. Há uma técnica para se medir o perímetro umbilical que era para o médico dizer assim, olha, com esta barriguita, eu costumo dizer, na próxima consulta daqui a 6 meses ou quando for, tem que vir com o furo do cinto um pontinho dentro. E assim é uma situação fácil. Isto é a verdade lá para Alice, que é o que as pessoas comem de uma forma mais rápida, porque andamos todos a correr, e os fritos, as senhoras sabem de certeza muito mais que eu, porque eu de facto sou um desastre para cozinhar, mas gostava que eu queria fazer um curso de culinária, mas o excesso de fritos faz muito mal. Doutor, tocou aí num ponto, e desculpe interrompê-lo, acho que é importante e não se fala tantas vezes disso, a velocidade a que comemos. Exatamente. Se comermos devagar, vamos comer muito menos, de certeza absoluta. Vamos ficar mais cedo saciados. Tem tudo, exatamente, tem tudo a ver com a nossa maneira de estar, porque a pessoa faz tudo a correr.
que é os fritos, que é mais rápido e são feitos os fritos, e exatamente a comida come-se a correr, que faz muito mal. Claro. E, portanto, muitas vezes, no Porto, não se vê tanto, mas vê-se mais em Lisboa, as pessoas comerem de pé, em grande parte dos sítios, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. As pessoas, para não perderem tempo, estão a comer de pé. Portanto, reparem, é tudo para responder à sua questão, que faz. Portanto, eu sou o vosso treino e, de facto, tenho a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa, eu agora até gosto. Tenho saudades de comer. Até posso ficar de pé ali 45 minutos de volta do prato, mas já tenho saudades. Porque até para se beber um café aqui no Porto as pessoas têm que se sentar, que é uma coisa que eu não percebo. Então, e não dois vezes conversa? Pois, mas eu acho que o conversar, o ritual, eu por acaso, de facto, não tenho muito... Mas abusa-se muito em Lisboa. Há muito essa prática de se comer rapidamente e de pé. Ter essa cultura, que cada vez eu acho que há menos, todos corremos naturalmente, que é da pessoa tomar um café sentado, isso que é uma boa cultura, que a pessoa, no fundo, para meditar. Eu acho que o grande problema de todos nós, às vezes nós vamos parar um bocadinho para meditar. Reparem, o vir aqui preparar 4 ou 5 slides para coisas simples, estimula que a pessoa parar para meditar. E se calhar, assim, se calhar há coisas que eu também não estou a fazer e estou a fazer mal. Porque no fundo não é só passar a mensagem para os outros. Isto é para todos nós, também é muito, muito importante. E, portanto, reparem que isto é, pronto, de facto, evitar a charcutaria, o problema, digamos, das pastelarias, tudo que é coisas em excesso e para a alimentação mais saudável, que são os frutos, as leguminosas, o tal peixinho, tudo coisas que nós estamos fartos de saber. Fartos de saber, não é? Sabemos todos de que é o problema é que isto que eu estou a dizer, as pessoas estão a dizer, a gente sabe isto tudo, mas de facto na prática não faz. Depois é engraçado que eu estava aqui há um bocado a falar com os vossos colegas e o vosso que eu estava a pôr uma questão é exatamente esta que eu trouxe aqui, este positivo. Qual é o problema, na minha opinião, importante, e isso é muito discutido hoje em dia, da obesidade? É que nas escolas, no nosso tempo, a pessoa ia para os recreios jogar a bola, íamos brincar, jogávamos basquetebol, não sei o que mais. Agora as pessoas no recreio jogam menos a bola, e há esta coisa de estarem todos a jogar computador rapidamente, se não é nos recreios, é em casa. Como este pai com estes 2 filhos, estão todos na cama ao computador. E provavelmente a falar uns com os outros. Exatamente. Até porque nós conhecemos filmes que isso acontece em que, acho que era o Jack Nicholson namorava com o computador. E, portanto, o que é que significa? Significa que, em vez de a gente estimular, digamos, este tipo de situação, não, é voltar, digamos, aos jogos, digamos, de escola, em que as pessoas vão gastar calorias, vão apanhar ar, isso é muito, muito importante. Saltem à corda, joguem à macaca. Exatamente. Sujem-se. Isso é fantástico. Sujem-se, por amor de Deus. A fazer yoga. É exatamente o que eu acho que é a mensagem que eu acho que qualquer pessoa fica feliz, que é uma pessoa desta idade, com aqueles cabelos brancos, com aquele bom estado geral, como a fazer uma técnica de yoga, que é dificílimo, e, portanto, reparem, isto ilustra bem que, de facto, se a pessoa tiver cuidados, simples, eu não disse aqui nada complicado, nem sequer falei em medicamentos, falei só cultura geral, conseguimos que uma velhinha deste estilo fica aqui espetacular e não precisa do médico para nada, e onde vai passear para o Parque da Cidade. O Porto é tão bonito, há sítios tão bonitos no Porto para passear e para... E não só, é no país inteiro. Exatamente, no país inteiro. Que acrescente, não é? Claro. Há sítios fantásticos. Isto era a grande mensagem que eu acho que era importante passar nesta perspectiva. Porquê? Pronto, isto seria a introdução das doenças cardiovasculares. Porque se agora passarmos... Isto é assim, o que é que isto significa? Significa que nós estamos a fazer prevenção cardiovascular. E resolvemos este problema. Se nós fizermos a prevenção cardiovascular, vamos evitar o quê? O infarto agudo, o miocárdio, a angina de peito, o acidente vascular cerebral, o problema, como disse a doutora muito bem, da claudicação intermitente. Claro. Portanto, são tudo doenças que começam as artérias a ficar, como nos canos. Nós temos uma casa antiga, o que é que pergunta? Os canos começam, digamos... A degradar-se. Exatamente, como se fosse ferrugem dentro dos canos. E a pessoa tem que mudar a canalização disso tudo. Nós no corpo não podemos mudar a canalização. Portanto, é tudo o mesmo sentido. Portanto, temos é que evitar estragar a canalização. Portanto, dar o tal, digamos, boa qualidade de vida ao nosso corpo para não termos problemas. Portanto, eu penso que isso que é... Pelo menos até agora não conseguimos mudar a canalização. Pode ser que a medicina um dia evolua para tal. Claro. Mas eu não sei se... É evidente que sim. Mas tudo que seja coisas também demasiado complicadas vai pôr as pessoas sempre dependentes dos médicos e dos hospitais. Isso é sempre e dos custos, então, que é muito complicado, não é? Se estamos por aí, é muito mais complicado. Cruzes canhoto, não foi de custos. Doutor, muito obrigado.